Olá, hoje a gente mergulha num livro que, nossa, atravessou décadas. Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Interessante que isso começou, como palestras no rádio, lá na Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra. Pois é, e o Lewis, bom, ele não era um clérigo, nada disso. Era um acadêmico, um escritor. A ideia dele era tentar explicar o núcleo comum da fé cristã, o que ele chamava de cristianismo puro e simples. Exatamente. E ele queria ir além daquelas brigas, entre as diferentes denominações. Isso. Era como se ele quisesse oferecer um mapa mesmo, das crenças centrais que quase todos os cristãos compartilharam ao longo do tempo. Uma tentativa de mostrar a lógica, a coerência dessa visão de mundo, sabe? Principalmente para quem está de fora ou só buscando entender os fundamentos. E a nossa missão aqui, nesta análise, é bem essa. As ideias-chave desses trechos que a gente separou. Vamos focar nos argumentos dele sobre moralidade, a figura de Cristo e essa ideia de transformação que o cristianismo propõe. Queremos pegar aqueles pontos que dão estalo na cabeça, sabe? Bom, vamos começar pela base de tudo para Lewis, que ele acha numa coisa super comum. As nossas discussões, as nossas brigas. É curioso isso, né? Muito. Ele diz que quando a gente briga, ou quando a gente dá desculpa por algo que fez, a gente tá, implicitamente concordando que existe uma lei da natureza humana. Um padrão do que é certo e errado. É como discutir uma falta no futebol, né? A discussão só existe porque todo mundo concorda que a regra existe, mesmo que discordem da aplicação naquele lance. Exato. Então, vamos desempacotar isso um pouco. Como ele desenvolve essa ideia da lei moral? Bom, Lewis argumenta que essa lei moral não é só um instinto. Às vezes a gente sente que deve ajudar alguém, mesmo que o instinto de autopreservação grite o contrário, né? Uhum. E também não é só uma convenção social, tipo, dirigir pela esquerda na Inglaterra. Porque as convenções mudam totalmente de lugar para lugar. Mas a moralidade básica, Lewis diz que as semelhanças entre as culturas são muito mais impressionantes do que as diferenças. Ah, interessante esse ponto. Porque a primeira objeção que vem é, mas cada cultura tem sua moral. Sim, e ele enfrenta isso. Ele diz, olha, nenhuma cultura admira o egoísmo total. Todas têm restrições sobre violência, sobre sexo. Ninguém acha legal trair quem te acolheu. Claro que há diferenças, mas ele argumenta que elas são mais superficiais. E como ele explica casos mais extremos? Tipo, queimar bruxas na Idade Média. Isso não mostra uma moralidade totalmente diferente? A análise dele aí é que a diferença muitas vezes está na crença sobre os fatos, não no princípio moral em si. Ninguém queimava bruxas pensando, que bom queimar gente inocente. Eles acreditavam, erradamente, claro, que aquelas pessoas tinham feito pactos com o demônio que causavam mal de verdade. O princípio por trás de que o mal deve ser combatido era o mesmo, entende? A aplicação é que era baseada numa crença factual equivocada. Entendi. A base moral, o horror ao mal permanecia. A diferença estava na compreensão do que era o mal naquela situação. Exatamente. Para ele, a lei moral tem mais a ver com a matemática do que com regras de etiqueta. É algo que a gente descobre sobre a realidade, não algo que a gente inventa. E essa lei moral, ela não fica solta, né? Ele conecta isso a algo maior. Sim, esse é o próximo passo do argumento. Se existe essa lei moral, que a gente percebe meio que por dentro da nossa consciência, diferente das leis da física, que a gente observa por fora, isso sugere que existe uma mente, um poder por trás do universo. O poder que se importa com o certo e o errado. Isso, não um poder indiferente. A ciência descreve o como as coisas funcionam, mas essa lei moral parece apontar para um porquê, talvez até para um legislador, alguém interessado em conduta correta. E é aqui que a coisa começa a ficar desconfortável, como o próprio Lewis diz. Exatamente. Porque se existe esse poder, se existe essa lei, e se a gente é honesto consigo mesmo e percebe que vive quebrando essa lei, bom, aí a conclusão lógica não é muito animadora. A gente percebe que está em falta, né? Isso. Que o nosso primeiro encontro com esse poder não seria de tapinha nas costas, mas de constrangimento, de dívida. Como ele fala, temos motivos para nos sentir incomodados.
E para o Lewis, o cristianismo mesmo, a mensagem central dele, só começa a fazer sentido depois que a gente encara essa realidade, essa nossa falha moral diante de um padrão que a gente mesmo reconhece. Essa constatação da falha prepara o terreno para a parte seguinte, que é a resposta especificamente cristã, né? E Lewis usa uma imagem bem forte para isso. O mundo como território ocupado pelo inimigo. Essa ideia de invasão soa bem dramática. O que ele quer dizer com isso? O ponto central aí é dar um contexto para a vinda de Cristo. Na visão cristã que Lewis está expondo, o mal não foi criado por Deus. Ele é resultado de uma rebelião, de um mau uso do livre-arbítrio que Deus deu às criaturas. Ah, a questão do livre-arbítrio. A liberdade que torna o mal possível. Exato. Então, o mundo estaria, de certa forma, sob a influência desse poder rebelde. E a vinda de Cristo não é só a chegada de um professor com bons conselhos. É o desembarque do rei legítimo nesse território ocupado. Para começar a retomada. Por isso, a imagem da invasão. E o foco total dessa invasão é a figura de Jesus? Lewis martela muito nas afirmações que o próprio Jesus fez, né? Sim, esse é um dos argumentos mais conhecidos dele e que gera muita discussão. Lewis ressalta que Jesus não falava como os outros mestres. Ele dizia que podia perdoar pecados, e não só ofensas contra ele mesmo, mas qualquer pecado. Algo que, para o pensamento judaico da época, só Deus podia fazer. Ele falava da existência dele antes de Abraão, aceitava ser adorado. Exato. E diante dessas afirmações tão, digamos, extraordinárias, Lewis propõe o famoso trilema. Que é aquela ideia de que não dá para ficar em cima do muro com Jesus, né? Muita gente hoje diz, ele foi um grande mestre moral, um exemplo. Mas Lewis diz que as palavras dele mesmo complicam essa visão. Exatamente. Lewis argumenta que essa opção do grande mestre moral é justamente a que as afirmações de Jesus não permitem. Pensa bem, se um homem comum hoje dissesse as coisas que Jesus disse, que ele é Deus, que perdoa todos os pecados, que existe desde sempre, a gente não ia achar ele um grande mestre. A gente ia achar que ele era louco. Ou louco, lunático, ou um charlatão muito perigoso, mentiroso ou demônio. Então Lewis diz, ou Jesus era quem ele afirmava ser, Senhor, Deus encarnado, ou era um lunático, ou era algo muito pior. A opção só um bom homem não estaria disponível segundo essa lógica. É a tal alternativa chocante que força uma escolha. Como Lewis explica o significado disso? Às vezes essas ideias de sacrifício, expiação, parecem complicadas. Lewis admite que existem várias teorias teológicas para explicar a expiação. Ele não se apega a uma só, mas usa analogias para tentar mostrar o que estaria acontecendo ali. Uma delas é de pagar uma dívida. Uma dívida que a gente tinha, mas não podia pagar. A dívida por quebrar a lei moral. Isso. Ou outra analogia. Alguém que se joga num buraco para nos tirar de lá. O buraco seria nossa rebelião, nossa tentativa de viver por conta própria, separados de Deus. E para sair desse buraco seria preciso um arrependimento, mas não só um foi mal, uma mudança total de rumo, uma espécie de morte para o nosso ego teimoso. E por que só Cristo poderia fazer isso? Ele fala do penitente perfeito. O que significa? A lógica aqui é que esse arrependimento perfeito, essa entrega total a Deus que reverteria a nossa rebelião, exigiria uma humildade e uma obediência que nós, com nosso orgulho e vontade torta, não conseguimos ter. Seria preciso alguém que fosse, ao mesmo tempo, humano de verdade, para poder agir em nosso nome, representando a humanidade, e também divino, para que esse ato tivesse um valor infinito e fosse perfeito sem falha. Alguém que pudesse fazer a ponte. Exato. Cristo, como Deus que se fez homem, seria essa ponte. Ele poderia realizar essa penitência perfeita no nosso lugar. Entendi a lógica. E na prática, como ela se conecta a isso que Cristo fez? Não é só saber da história, certo? Crença, a fé, que a gente vai detalhar mais, e a comunhão, a Santa Ceia. Ele não via isso como mágica, né? De forma alguma. Não como rituais mágicos, mas como canais, pontos de contato designados para que a própria vida de Cristo seja transmitida para quem crê. E aqui ele faz uma distinção muito importante entre bios e zoe.
Bios e Zoe. Bios é a vida biológica comum, sabe? A que a gente tem naturalmente, que nasce, cresce e morre. Zoe, por outro lado, seria a vida espiritual, a vida eterna, a própria vida de Deus. A ideia é que através desses meios a gente recebe essa Zoe. Tipo, como um aparelho que recebe energia de uma fonte externa. Boa analogia. Pense na BIOS como a bateria do seu celular, que acaba. E a Zoe como estar conectado na tomada, recebendo energia de uma fonte inesgotável. O objetivo do cristianismo para Lewis é nos conectar a essa fonte. Receber Zoe. Essa é a conclusão prática de tudo aquilo sobre Cristo. Essa ideia de receber uma nova vida, Zoe, leva direto para a questão da conduta, da transformação no dia a dia, né? Como isso funciona. Sim, aí entramos na terceira parte. Lewis divide a moralidade em 3 áreas. Primeiro, as nossas relações com os outros, a justiça, a honestidade. Segundo, a harmonia interna, arrumar a bagunça dentro da gente mesmo. E terceiro, ter clareza sobre o propósito geral da vida, para onde estamos indo. Ele também fala daquelas virtudes clássicas, né? Prudência, temperança. Exato, as virtudes cardeais. Prudência, que é tipo bom senso prático, temperança, moderação, autocontrole, justiça, retidão, dar a cada um o que é devido, e fortaleza, coragem, firmeza. Ele diz que isso é a base do caráter, algo que até os filósofos antigos já reconheciam. Eu gosto muito daquela analogia que ele usa do bom tenista. Não adianta dar uma raquetada genial de vez em quando. Isso. A virtude não é só fazer um ato bom aqui e ali. É ter a qualidade interna, o preparo, que te permite agir bem de forma consistente. É sobre ser um certo tipo de pessoa, não só fazer certas coisas. E nesse caminho para ser essa pessoa, ele aponta uns desafios bem espinhosos. O perdão, por exemplo. Ele não alivia nesse ponto, não, né? Não mesmo. Ele é bem direto, citando Jesus. É inegociável. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Ponto final. Mas isso é tão difícil. Como ele acha que a gente consegue fazer isso? Especialmente quando a mágoa é grande. Parece que o sentimento de perdão não vem. Ele reconhece totalmente a dificuldade. Primeiro, ele sugere começar pequeno, praticar com as pequenas irritações do dia a dia. Segundo, ele esclarece o que significa amar o inimigo. Não é ter que gostar da pessoa, sentir carinho. Ah, isso ajuda. Ajuda muito. Amar o inimigo é desejar o bem dele, de verdade. Assim como a gente deseja o nosso próprio bem, mesmo quando a gente odeia alguma coisa que a gente fez, alguma falha nossa. É odiar o pecado, o ato ruim, mas não a pessoa. Da mesma forma que a gente pode odiar a nossa própria covardia, mas ainda assim a gente se quer bem e quer melhorar. É um ato da vontade, antes de ser um sentimento. Entendi. É uma decisão de querer o bem do outro, apesar do que ele fez. E outro ponto que ele pega pesado é o orgulho. O orgulho ele chama de o grande pecado, a raiz de quase todos os outros. E o ponto-chave para ele é que o orgulho não é só ter prazer em algo bem feito, ou ter autoestima. A essência do orgulho é ser competitivo. Como assim? O orgulhoso não fica feliz simplesmente por ter algo bom. Ele fica feliz por ter mais que o outro. Ser mais inteligente que o fulano, mais bonito que a ciclana, mais rico, até mais espiritual que os outros. É uma comparação constante. Isso gera rivalidade, ressentimento e, no fundo, é uma atitude de querer ser o centro, de não depender de Deus. E a humildade seria o contrário disso. Não se achar um lixo, mas reconhecer a realidade, quem a gente é diante de Deus e dos outros, sem essa necessidade doentia de comparação. Para Lewis, a humildade é, na verdade, um alívio enorme dessa tensão competitiva. Isso me lembra o que você disse sobre a caridade, o amor cristão, ser um ato da vontade. Exatamente. Lewis insiste nisso, comece agindo como se amasse, e o sentimento pode vir depois. Faça o bem, mesmo sem vontade. Ele diz que tem um princípio aí. Tanto o bem quanto o mal tendem a se multiplicar. Pequenos atos, repetidos, vão moldando a gente, para um lado ou para o outro, de forma exponencial. A esperança também é fundamental. Não como fugir do presente,
mas como ter a certeza do mundo eterno. E isso, paradoxalmente, te dá mais força para agir e transformar as coisas aqui e agora. Ele diz que os cristãos que mais fizeram por este mundo foram os que mais pensaram no outro, né? Exato. E a fé, ela permeia tudo isso. Lewis fala dela em níveis diferentes, certo? Sim, ele aborda a fé de pelo menos duas maneiras. A primeira é a crença inicial, aceitar as ideias do cristianismo como verdadeiras com a razão. A virtude aí é se manter firme nessa convicção, mesmo quando o humor muda, as emoções vêm e vão, porque elas sempre vêm e vão, né? Com certeza. Mas tem um segundo nível de fé que ele disse é mais profundo. Essa segunda fé, a de confiar totalmente em Deus, parece um passo gigantesco. Como ele descreve essa transição? Geralmente, ele diz, essa fé mais profunda não vem de um esforço nosso de ter mais fé. Ela surge quando a gente quebra a cara. Quando a gente percebe que por mais que tente, a gente não consegue ser bom o tempo todo por conta própria. Que a gente falha em cumprir aquela lei moral que a gente mesmo reconhece lá no fundo. É o fundo do poço, quase. É. E nesse ponto de quase desespero, a fé vira outra coisa. Vira parar de confiar nos nossos próprios esforços e se jogar na misericórdia de Deus. Confiar que Cristo vai fazer por nós e em nós aquilo que a gente não consegue fazer sozinho. É aí que entra a imagem da tesoura. Fé e obras. As duas lâminas são necessárias, trabalhando juntas. Todo esse processo, então, reconhecer a lei, a nossa falha, ver a solução em Cristo, buscar as virtudes, exercitar a fé, tudo isso aponta para um objetivo final. E pelo que entendi, não é só ser uma pessoa um pouco melhor, né? Não mesmo. Aqui a gente chega no ponto alto da proposta do Lewis. O objetivo não é só um retoque moral, é uma transformação radical. De natureza mesmo. Ele usa aquela distinção entre criar e gerar. Criar versus gerar. Isso. Um escultor cria uma estátua. Ela é diferente dele. Mas um pai gera um filho. O filho compartilha da mesma natureza humana do pai. Deus criou a gente, o universo. Mas ele gera o que é como ele. Cristo é o filho gerado, não criado. E o plano do cristianismo, segundo Lewis, é esse. Que nós, que fomos criados à imagem de Deus, como estátuas que lembram um artista, possamos ser elevados, transformados em verdadeiros filhos de Deus, passar a compartilhar da vida dele, da Zoé. De categoria mesmo. As analogias são fortes. O soldadinho de chumbo que ganha vida de verdade, o ovo que precisa chocar para virar pássaro. Exatamente. É deixar de ser só uma coisa feita por Deus para se tornar um ser que participa da natureza divina. E isso leva à ideia das novas criaturas. Para Lewis, esse é o próximo passo da evolução humana. Mas um passo diferente. Como assim diferente? Não é biológico, é espiritual. Não é automático, depende da nossa escolha, da nossa aceitação, e vem de fora, através de Cristo. É uma transformação que Deus oferece. E é aqui que fica muito interessante. Essa transformação radical, virar filho de Deus, compartilhar da vida divina. Isso não faria todo mundo ficar igual? Uma massa de gente toda padronizada? É justamente o contrário. E as analogias que Lewis usa aqui são brilhantes. Ele diz que a luz do sol não deixa tudo cinza. Pelo contrário, ela revela as cores diferentes de cada coisa, né? Verdade. Ou o sal. O sal não faz toda a comida ter gosto de sal. Ele realça o sabor próprio de cada prato. Do mesmo jeito, se entregar a Cristo, receber essa vida Zoé, não apaga quem a gente é. Pelo contrário, Lewis diz que é o único jeito da gente se tornar quem Deus realmente planejou que a gente fosse, o nosso eu verdadeiro. Que paradoxo. Então, buscar a si mesmo, focar só na autoafirmação, na verdade, impediria a gente de se encontrar de verdade. Exatamente essa a alegação surpreendente de Lewis. Tentar construir nossa identidade sozinhos, separados de Deus, seria como, sei lá, um personagem de livro tentando existir fora das páginas. É buscando a Cristo, entregando a nossa vontade teimosa a Ele, que, paradoxalmente, a gente não só descobre quem Cristo é, mas descobre também quem nós somos, na nossa identidade mais profunda, mais autêntica. A gente perde a vida velha, a bios focada no ego, para encontrar a vida nova e real, a Zoé. Seguindo esse mapa do Lewis, desde aquela sensação universal de certo e errado,
passando pelas afirmações bem desafiadoras sobre Jesus e o que ele fez, até essa promessa incrível de uma transformação que nos faz novas criaturas e que, no fim, nos torna mais nós mesmas ao nos entregarmos a ele. Então, pensando em tudo isso, qual seria o grande recado final para quem está ouvindo a gente? Olha, eu acho que o grande recado é que, para o Lewis, a teologia cristã não é só um monte de teoria para especialista discutir. É uma descrição da realidade. É um mapa que tenta mostrar como as coisas realmente são e qual o nosso lugar nisso tudo. A proposta central, do jeito que ele apresenta, não é só um manual para a gente ser bonzinho dentro do esquema atual da vida, bios. É a oferta de uma mudança fundamental de ser, a chance de participar da vida divina, zoé. E isso para ele era o verdadeiro sentido da existência humana. E para deixar assim uma última provocação no ar, conectando com tudo isso, o Lewis sugere que a gente só encontra a nossa verdadeira individualidade, nosso eu mais autêntico, quando a gente se entrega, quando a gente se perde para se achar em Cristo. Se a gente tirar um pouco o foco do religioso por um instante, como essa ideia bate de frente, ou talvez dialogue com a nossa busca de hoje por autoconhecimento, por autorrealização? Essa busca incessante pelo eu olhando para dentro, se afirmando, será que, talvez num sentido mais amplo, transcender o ego, olhar para algo ou alguém maior que nós mesmos, não seria contraintuitivamente o caminho para a identidade mais genuína e não a perda dela? Fica aí a questão, né? Onde é que a gente encontra de verdade quem a gente realmente é?